fica a critério dos irmãos, tá bom? Tá. A gente encerra, eu gero um outro link, a gente volta na sala e daí a gente vai conversando. Inclusive a Joana, você se prepare. Você se prepare que a Joana quer saber do Apocalipse 20:15. Esse lago de fogo aí com os que não estão escritos no livro da vida, Rogério, que foi aquela conversa que nós tivemos lá. Eu sei, fique tranquilo. Vamos conversar. Tá? Tá. Vamos iniciar. Se você puder fechar o seu microfone aí, alguém ora ou eu faço a oração inicial? Isso. O irmão ora, Júnior? Ou o André? Pode orar, Marcelo. Vou fechar. Amém. Vamos iniciar, então. Deixa eu só dar uma olhada na sala lá. Ah, lá está tudo em ordem. A Rosa Prato está aí. Falar um oi para o irmão. Vamos lá, iniciando. Boa tarde a todos. Boa tarde, queridos irmãos que estão na sala conosco. O André Silva, o Júnior Ramos, o amado irmão Rogério Buzzi e a minha querida irmã Joana Batista. Hoje nós transmitimos esse hangout diretamente de São Paulo. Eu estou na residência da Joana. A Joana é a presidente do Conselho Mundial de Igrejas Evangélicas do Brasil e ela está dando um imenso prazer de nos receber aqui e a gente fazer essa transmissão desse estudo de hoje diretamente da sua casa aqui. Vamos para a sala. Nós estamos lá com a Maria Cristina Heisenberg, a Arlete Kino, meu querido irmão Diego, o Júnior Ramos, a Sueli Gutierrez, irmã de Campinas, está aí com a gente, seja bem-vinda, irmã, que saudades. O Gilberto e a Vera Quadros, lá do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos, irmãos, Deus abençoe o casal aí. O Ademilson Aquino, irmão, um abraço. A Selma Maria Mendes, o Daniel Araújo, o Dani aí do Rio. Um abraço, irmão, estou com saudades de você. A minha querida irmã Rosa Prata do Recife, a Maria Inês Devay. Irmã Rosa, um abraço, porque não ligou mais para mim? Fica com Deus aí. Bom, vamos dar início ao estudo, nós vamos fazer uma oração e em seguida eu passo a palavra para o irmão Rogério e nós vamos dar início à sequência desse estudo. Misericordioso Deus, meu bondoso Pai, obrigado mais uma vez, meu Pai, por nós estarmos reunidos como igreja, congregando entre irmãos e ouvir mais um pouco da Tua palavra, essa palavra que nos alimenta e nos lava e nos limpa e nos dá força para que nós continuemos nessa caminhada, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, agradeço imensamente a presença dos meus queridos irmãos, meu Pai, que o Senhor poderosamente e grandemente venha abençoar a todos, os meus queridos irmãos em Cristo. Nos dá entendimento, meu Pai, e sorte de sabedoria nas coisas concernentes ao Teu reino, as coisas que vêm do céu, e para que nós possamos entendê-las e mantém essa palavra, meu Pai, nos mantém em pé. O Senhor dê entendimento, clareza, sabedoria e coloca também na boca do Teu servo as coisas que o Senhor quer falar a nós. Nos proteja e nos guarde, nos proteja de todo o mal, meu Pai, nos caminhos que estão traçados através dos Teus planos. Proteja também nossos queridos amigos e parentes, meu Pai, meus queridos e nossos queridos irmãos em Cristo, todos eles. Agradecido, eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador, meu Pai, o Teu Filho amado, o único, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.
Bom, Rogério. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, seja com todos os nossos amados irmãos e irmãs que nos ouvem nesse momento e a todos aqueles que no futuro estarão também nos ouvindo. Que Deus possa falar ao coração de cada um daqueles que anseiam pela verdade presente. Desde que houve o pecado em Adão e Eva, lá no início, quando eles eram cobertos com a vestimenta de glória do Pai, e o pecado inicia ali, retirando do coração dos nossos primeiros pais aquilo que eles necessitavam. Desde então, o povo de Deus clama por algo que preencha o vazio desse coração. E muitos estão buscando de igreja em igreja algo que de fato supra a deficiência e esse vazio que se encontra no coração. Mas somente a verdade presente poderá preencher esse coração. Aqueles que me ouvem, principalmente aqueles que estão na sala interna conosco e aqueles que têm nos ouvido, aqueles que têm encontrado a verdade presente, sabem do que estamos falando. A experiência dos 144 mil é uma experiência única por questões como essa, ou seja, elas começam com o coração preenchido por aquilo que buscaram por muito tempo, todo o seu ser diz amém àquilo que ouve, porque embora não consigam ver todas as coisas de maneira clara, eles conseguem ver e detectar pelo discernimento que Deus lhes dá, de que sim, essa é a verdade que faltava. E o estudo do Apocalipse é exatamente isso. É o último livro, é o livro que fecha a história terrestre do ser humano, é o livro que conta o final da nossa história, e assim como o livro de Gênesis abre mostrando o pecado entrando no mundo, o livro de Apocalipse mostra a erradicação do pecado no mundo. E no livro de Apocalipse que estamos estudando hoje, falando sobre os 144 mil e a sua missão, parte 3, eu gostaria que os irmãos abrissem então as suas Bíblias, nesse mesmo capítulo, e vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós nesta tarde do dia de sábado. Nós estudamos até aqui de forma muito rápida a missão que os 144 mil têm, que é uma missão comparada à missão dos anjos, esses anjos que voam pelo meio do céu, dando as últimas 3 mensagens que o mundo necessita, as mensagens que encerrarão e prepararão o povo de Deus para a vinda de Cristo. Esses 144 mil não à toa são representados por esses anjos fantásticos que dão essas mensagens, porque a importância das mensagens deles é, de fato, de uma grandeza que fará certamente com que o mundo, e não só o mundo de um modo geral seja alertado, mas principalmente as igrejas que estão dormindo sejam despertas por aquilo que nós temos chamado de a verdade presente, por aquilo que Cristo tem chamado de o sustento ao seu tempo. Então, as 3 mensagens angélicas, elas são dadas em uníssono. E aquele que não recebe a primeira mensagem angélica, que é, versículo 7, 14:7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele que não recebe essa mensagem, aquele que lê essa mensagem de forma pura e simplesmente desconsiderada, aquele que não lê com a atenção que é devida, aquele que não cai dos joelhos dizendo, Pai, me mostra o que significa esta mensagem, certamente não conseguirá entender a segunda mensagem angélica e menos ainda a terceira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica é aquela que, por assim dizer, abre o coração do povo de Deus, dos servos de Deus, para que possam, de fato, estar pronto para a segunda e a terceira que virão logo após. Então a mensagem não por acaso é este anjo dizendo com grande voz, com poder, com força e sem medo.
temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, a primeira mensagem, ela traz imediatamente um chamado. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E a pergunta que naturalmente deve ser feita é: quem é este Deus? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Quem é esse Deus a quem devemos temer? E dar-lhe glória. O dar glória a Deus é obedecê-lo. Jesus disse: eu glorifiquei-te na terra fazendo a obra que me enviaste a fazer. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando fazemos aquilo que Deus nos pede para fazer, nós estamos de fato dando-lhe glória. Dar glória a Deus não é num culto você estar repetindo glória, 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 ou você estar cantando um hino atrás do outro, com repetições, ou você estar simplesmente repetindo isso. Não, dar glória é obedecê-lo. E é impossível obedecer a Deus se nós não entendemos que os mandamentos desse Deus estão em vigor. Porque o temor de Deus é o princípio do temor de Deus, que é o dever de todo homem é guardar os mandamentos da lei de Deus. Então, inicialmente nós temos a mensagem que conclama ao povo de Deus, aos servos de Deus, para que temam a Deus, para que obedeçam aos mandamentos da lei de Deus, dê-lhe glória, sendo obedientes a tudo aquilo que o Senhor lhes pede, porque é vindo a hora do seu juízo, e um chamado a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem sabe poderia ter sido dito apenas adorar a Deus, mas o texto faz questão de fazer menção a que a adoração deve ir àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, para que a gente não tenha dúvida de que a nossa adoração esteja sendo remetida àquele que deve ser remetido, àquele que tem sido esquecido, àquele que tem sido roubado da adoração que lhe pertence. Então, o tema é: adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E é impossível falar dessa primeira mensagem sem que haja já um chamado inicial, ainda que tênue, mas já um chamado inicial, que é o que a Bíblia faz de maneira fantástica, quando liga a sua palavra sempre de maneira muito clara. Ou seja, quando você não entende alguma coisa de forma clara, ou quando quer entender ela de uma forma, mais explícita, pura e simplesmente atente para as palavras que Deus usa e tudo vai ficar mais claro. Veja que aqui nós vamos encontrar já no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 11, algo. É dito: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja que aqui é feito um chamado à adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E esse não é o Deus do domingo, não é o Deus de todos os dias, é o Deus do sábado. Isso é que diferencia o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O céu, o mar e as fontes das águas é aquele mesmo que se identifica como tendo descansado no 7º dia. Então nós já temos na primeira mensagem angélica um chamado à adoração ao verdadeiro Deus. Por quê? Porque muitos têm dito hoje, é o que mais se ouve, Ah, não, Deus é um só. Não importa se nessa igreja, se naquela igreja, Deus é um só. Sim, Deus é um só. Mas o Deus que é um só é o Deus do sábado e não o Deus do domingo e também não o Deus de todos os dias. Esse Deus que criou, como diz, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é o mesmo que abençoou e santificou o dia de sábado e descansou nesse dia, dando o exemplo, mostrando inclusive que a criação é manifestada na sua assinatura, na assinatura do Deus criador do céu, do mar e das fontes das águas, um Deus que, repetimos, assinou a sua obra no 7º dia, deixando bastante claro quem é ele, identificando-se com o povo que, de fato, procura guardar esse dia. Então, em primeiro lugar, nós temos uma mensagem que já é um chamado à adoração ao verdadeiro Deus. Essa é a primeira mensagem angélica e ela deve ser
prestada, e deve ser prestado bastante atenção nisso, por quê? Porque quando nós vemos, por exemplo, né, esta mensagem sendo dada, obviamente ela só é dada porque o povo que se chama o povo de Deus não está adorando o verdadeiro Deus, está sendo enganado. Lembrem-se, irmãos, que quando lemos o mesmo capítulo 14, no versículo 4, é dito: estes são os que não estão contaminados com mulheres, não estão contaminados com igrejas, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano. Esses 144 mil, esses mensageiros de Deus, mensageiros especiais nas mãos de Deus, eles não têm engano na sua boca e não estão contaminados com mulheres. Isto é, basicamente, a primeira mensagem angélica, sendo mostrada que, se você não aceitar essa mensagem, não adianta avançar para a segunda e para a terceira, porque você não vai entendê-las. Não vai. Não vai entendê-las e não vai conseguir guardá-las, e não conseguindo guardá-las, não conseguindo entendê-las, você não vai conseguir pregá-la aos outros. Então, a primeira mensagem é um chamado à adoração ao Pai, ao verdadeiro Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma vez entendida e aceita a primeira mensagem, ainda que você não entenda ela em todo o vigor, ainda que você não entenda ela em todos os detalhes que ela traz, num primeiro momento, você aceitando e procurando buscar adorar este Deus, você imediatamente está pronto para a segunda. Repetimos, o que você não pode é negligenciar, o que você não pode é negar, o que você não pode é desconsiderar a primeira mensagem angélica. No momento em que você diz isso não é assim, você está automaticamente incapacitado para receber a segunda e a terceira mensagem angélicas. Elas são dependentes uma das outras. Note que a primeira mensagem é dada e diz, o versículo 8, e outro anjo seguiu dizendo, este anjo segue ao primeiro, porém, neste seguir do primeiro, se você também não seguir a mensagem, você não poderá receber a mensagem que vem pelo segundo anjo que segue o primeiro. Notem de novo o versículo 4 de Apocalipse 14, que antecede essa mensagem. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Essa mensagem é uma mensagem do Cordeiro. Embora os anjos tragam essa mensagem como sinal dos mensageiros, essa mensagem é uma mensagem do Cordeiro aos servos de Deus. Como sabemos que é assim? Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou. Aqui nós vemos o mensageiro que enviou e as notificou a João, seu servo. João é quem relatou as 3 mensagens angélicas, os anjos aqui representados como mensageiros, mas Cristo é quem revela aos seus servos nesta terra, que estão aqui, repetimos, representados como anjos ou como mensageiros, tá? Então, esta mensagem é um chamado a que todos aqueles que realmente querem adorar a Deus, adorem ao verdadeiro Deus, em contraposição ao Papa, que se denomina pai do cristianismo, que não criou, que não fez nada disso, mas também a um Deus falso que tem sido entronizado, um Deus que não fez todas essas coisas. Repetimos, esse é o Deus único, um Deus que é revelado em Cristo Jesus. Por isso, aquele que fez todas as coisas através de seu Filho, Cristo Jesus. Então, uma vez entendido isso, passamos para a segunda mensagem angélica. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esse tema, aqui já comentamos bastante sobre isso, mostramos como hoje, para que você não seja contaminado com mulheres, o mesmo texto de Isaías que diz 7 mulheres dirão naquele tempo, comeremos do nosso próprio pão, ou seja, comeremos das nossas próprias doutrinas, nos vestiremos do que é nosso, nos vestiremos das nossas próprias justiças, como Adão e Eva, que quando pecaram quiseram se vestir
né, de folhas de figueira, vamos estar nos vestindo da nossa própria justiça, mas não ensinaremos o que diz a palavra de Deus, né, por isso comeremos do nosso próprio pão e não nos vestiremos da justiça de Cristo que está sendo oferecida no capítulo 3 de Apocalipse, para tirar a igreja do estado laodiceano que está. Então, a mensagem agora é uma mensagem que diz, caiu Babilônia, ou seja, né, recentemente alguém me dizia que nós deveríamos, inclusive quando postamos aqui que as igrejas estão caídas, não só Babilônia, porque vemos também no capítulo 18, que já estudamos também na vez passada, vimos que aqui o versículo 2 diz, clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de todo o espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Ou seja, num primeiro momento, a mensagem de Apocalipse 14, 8, chama para a realidade de que devemos, né, realmente entender que caiu Babilônia, caiu a Igreja Católica, aquela que tem realmente dado a beber do seu vinho, o vinho da ira da sua prostituição. E Apocalipse 2 agora diz a grande Babilônia, ou seja, o resultado de todas aquelas igrejas que beberam também do vinho da prostituição oferecido por esta Babilônia, que formaram agora a grande Babilônia. A leitura que cada um de nós pode fazer, com bastante clareza neste momento, é a leitura de que, de fato, o ecumenismo está cumprindo o propósito, infeliz propósito, de reunir as nações, de reunir as igrejas e, finalmente, com isso, né, de fato, abandonar a verdadeira adoração e preparar o mundo para receber a marca da besta. Então, hoje, não há como você estar dentro de uma igreja e não estar sendo contaminado com isso, certo? Então, é impossível, de fato, que hoje nós, de alguma maneira, queiramos estar dentro de uma igreja e não estar contaminados. Alguém me dizia recentemente, nós temos inclusive pessoas que hoje voltaram e defendem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, né? A questão é uma só, né? O inimigo tem dito a muitos, não, vá para a igreja, apenas fique aí, não fale, apenas não fale contra a Trindade, não fale contra isso, não fale contra aquilo. É exatamente o que o inimigo quer. Quando ele te dá uma luz, quando Deus te dá uma luz, ele te dá para que você seja a luz. A luz não te é dada para que você a esconda. E o inimigo então tem dito, não, fiquem aí, apenas não falem. Então você está dentro de uma igreja, você ama essa igreja, e aí as pessoas só dizem, não, tudo bem, pode ficar aí, só não fale, não crie problemas aqui dentro e tal. Bom, sinto dizer-lhes, irmãos, mas foi exatamente o que aconteceu no passado. Né? Certamente João Batista, se não tivesse dito o que disse ao rei Herodes, quando mostrou ao rei Herodes que ele estava em pecado, possivelmente ele não teria sido decapitado. Mas ele foi claro e incisivo na sua mensagem. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel. És tu o perturbador de Israel? E Elias, né, diante de Acabe, deixa claro quem era o perturbador. Não sou eu, mas tu que tem abandonado os mandamentos do Senhor. Então, quem perturba de fato Israel, quem realmente tem trazido problemas para a igreja de Deus na terra, são aqueles que têm abandonado os mandamentos da lei do Senhor. Estes é que têm trazido problema para a igreja, e é certamente o que vai acontecer até o final. O rebelde Satanás, já no céu, resolveu desobedecer a Deus, resolveu de fato, né, transgredir as leis que Deus havia dado para manter o céu em ordem, para manter toda a criação em ordem, e terra esse problema. Então, obviamente, ele não deixaria de tentar colocar esse problema aqui também. Uma vez que nós aceitamos a primeira mensagem angélica, uma vez aceita a segunda mensagem angélica, de ter a coragem de servir a Deus e sair de Babilônia, sair do sistema, sair das igrejas que estão ensinando erro, e permitam-me dizer, recentemente nós postamos, né, na página nossa do Facebook, a página Verdade sobre o Fim, sobre, né, um homem que foi por muito tempo um líder batista, protestante, que ensinava de fato muitas verdades, e uma das suas declarações agora foi
devemos voltar para os braços do nosso pai, o Papa. Então, e curiosamente, quando nós postamos isso mostrando como o ecumenismo e a queda desses pastores tem acontecido, né, as pessoas imediatamente se voltaram contra nós, dizendo que nós, quem dera, disseram, nós tivéssemos a chance de poder evangelizar o Papa. Não há como evangelizar a besta, não há como converter da apostasia a Babilônia, irmãos. Deus nos pede que saiamos de Babilônia e Deus nos pede que eliminemos todo o contato com a besta. Não há como converter a besta, a Bíblia não dá o menor sinal de que isso vai ocorrer e tampouco dá qualquer sinal de que Babilônia vai se converter. É para sair dela, é para sair do sistema, para que Deus possa preparar você como uma pessoa sem engano na sua boca. Por isso falamos, hoje as igrejas têm umas mais e outras menos, mas todas estão contaminadas com o vinho de Babilônia. E repetimos, não há como estar dentro delas sem ser contaminados. Não há a menor possibilidade de que isso possa ocorrer. E para que os irmãos tenham ideia de como isso iria de fato ocorrer no passado, no capítulo 12 de Apocalipse é dito, versículo 3. Isso é para os tempos nossos também, irmãos. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Esse dragão vermelho é representado porque agora, de fato, essa besta está cheia de pecados, por isso ele se apresenta como vermelho, esse dragão. Satanás, que finalmente tem todos os pecados sobre si, encheu a medida da iniquidade e está pronto para a destruição. Porém, pouco antes disso, tendo sido expulso, agora, e tendo sido finalmente, como vai ser, restrito à terra, pouco antes disso, ele sabe que daqui a pouco ele estará restrito a esta terra, não podendo mais alcançar as regiões celestiais, não podendo mais acusar os verdadeiros servos de Deus diante, né, do nosso Deus. O que acontece? Versículo 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Que seria a cauda e essas estrelas do céu? Isaías capítulo 9 tem a resposta. Lembrem-se que a Bíblia deve ser entendida à luz dela própria e não daquilo que achamos que pode ser. Isaías 9, no versículo 14, diz assim: pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça. Prestem atenção, irmãos. O ancião e o varão de respeito da igreja são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Por isso, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Assim como Satanás, pelo seu engano, arrastou a terça parte dos anjos do céu, agora também Satanás, através da sua cauda, através dos seus falsos profetas, irá derrubar a terça parte daqueles que hoje são mensageiros de Deus aqui na terra. E já está acontecendo. Vários pastores que foram conhecidos por servir a Deus no passado estão se voltando ao papado, caindo como vítimas dessa cauda, desse falso profeta que tem arrastado hoje aqueles que uma vez serviram a Deus. Isso é uma profecia, irmãos, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, infelizmente, à medida que nos aproximamos do tempo do fim. Por isso temos visto, inclusive, né, pastores, repetimos, que no passado serviram a Deus através do protestantismo, através da Igreja Batista, através da Igreja Adventista e através de todas as igrejas que de fato são protestantes, e a gente vê então como isso hoje é verdade em relação àquilo que a Bíblia havia já profetizado que iria acontecer, certo? Então, chegamos, uma vez aceita a mensagem primeira e a mensagem segunda, chegamos à terceira mensagem angélica, que está relatada a partir do versículo 8. E é dito, versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os santos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Então, imediatamente, a primeira mensagem, né, angélica, que preparou os servos de Deus, preparou o povo para a segunda, imediatamente após, recebendo essa segunda mensagem angélica, nós estaremos prontos para receber a mensagem mais dura que já se deu desde que a história terrestre iniciou. A mensagem, repetimos, mais dura que Deus já deu desde que há ser humano na face da terra. Notem a mensagem, irmãos. Seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, sem mistura, portanto, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do seu Cordeiro. Então, em primeiro lugar, a pergunta é simples. Quem gostaria de receber a ira de Deus sem mistura, sem mescla de misericórdia? Aqui não está falando das trombetas que cairão sobre a terra, está falando das pragas. Usa o termo cálice da sua ira, é o mesmo termo que nós vamos ver nas taças de Apocalipse 16, que serão derramadas sobre a terra, por isso ele já diz, vai receber, está no futuro. Logo após dois capítulos, vamos chegar nas pragas que vão alcançar aqueles que de fato adoraram a besta. Então, né, aqueles que não receberem a imagem, aqueles que não receberem o sinal, e aqueles que não receberem, que não adorarem a besta, serão os que vão escapar dessas taças. Porém, por isso é dito, né, não derrame as taças antes que selemos os servos do nosso Deus na sua testa. Então, em primeiro lugar, vamos ver ponto a ponto como isso será. 1. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. Em primeiro lugar, irmãos, aqueles que não têm a coragem de dar esta mensagem que ouvirão hoje. Aqueles que não tiverem a coragem de dar esta mensagem sem medo, não estão cumprindo os requisitos para ser contados entre os 144 mil. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que tentar salvar a sua vida, não falando contra a besta, não falando contra o Papa, não falando a verdade que conheceu, ele estará, sem dúvida nenhuma, né, com um problema muito sério. Tá? Então, vamos ponto a ponto ver isso, né? Se nós, por exemplo, temos que dar uma mensagem com grande voz, é primeiro preciso que a gente entenda a mensagem que temos que dar. Nossa mensagem tem que ser clara. Hoje, os irmãos, por exemplo, têm esta besta, porque dizem, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão. Essa besta hoje está sendo já ensinada por pessoas que antes defenderam o correto, pessoas, inclusive, que se dizem da verdade presente, já estão ensinando que essa besta é o Islã, porque o Islã está matando cristãos. Irmãos, não é verdade. Esta é estudada segundo o que a própria Bíblia ensina. Então, em primeiro lugar, para que nós não adoremos a besta, é preciso que nós primeiro entendamos, irmãos, quem é a besta, para que eu possa evitar. E a besta está relatada no capítulo 13 de Apocalipse. Então, o capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 1, vamos ver apenas alguns versículos, não precisamos ver todos, não é necessário nem ver todos, mas é preciso que fique claro quem é essa besta, para que a gente não seja arrastado por todo vento de doutrina, para que a gente não seja arrastado por todo tipo de sinal que vai aparecer. É verdade que o Islã está matando cristãos, mas também é verdade que a China está matando cristãos, é verdade que o Japão está matando cristãos, e a gente precisa ter isso muito claro, irmãos. Quem é de fato a besta? Então, em primeiro lugar, 13:1. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta,
que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Ponto número 1, simples. Essa besta tem um nome de blasfêmia. E o pecado da blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. O Islã não tem nenhum presidente, não tem nenhum governador, não tem nenhum líder lá que tente se passar por Deus. A crença do Islã é Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Então eles não aplicam Alá a nenhum ser humano. Absolutamente nenhum. Então, o pecado da blasfêmia já não é cometido pelo Islã. Porém, nós sabemos de um poder na terra, que é o papado, que se autopromulga Deus. De fato, o Papa pede e recebe adoração. Ponto número 2. E a besta, versículo 2 do Apocalipse 13, e a besta que viera semelhante ao leopardo, seus pés como de ursa, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Né? Por quê? No momento que nós passamos a adorar a besta, nós estamos, em verdade, adorando o dragão. O versículo 4 diz, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, nós vemos, por exemplo, que essa besta tem, de fato, um trono, e sobre esse trono, ela quer liderar o mundo religioso inteiro. Porém, ela é semelhante ao leopardo, semelhante ao urso, semelhante ao leão, e, obviamente, o dragão lhe dá o seu poder. Se nós buscarmos na história, e o livro de Daniel é que é a profecia do Apocalipse, nós veremos que o leopardo é a Grécia, nós veremos que o urso é a Medo-Pérsia, e nós veremos que o leão era a Babilônia. Todos os pecados cometidos pela Grécia, todos os pecados cometidos pela Medo-Pérsia e todos os pecados cometidos pela Babilônia são repetidos pelo papado. Não vamos entrar aqui em detalhes, basta que cada um verifique de forma simples. Né? A Medo-Pérsia com leis que não se podia revogar. O papado vai decretar a morte dos verdadeiros servos de Deus, como já fez no passado, e ninguém poderá revogar essa lei que eles vão finalmente impetrar. Né? Babilônia. Né? O rei de Babilônia fez uma estátua e exigiu adoração. Simples. Fazem estátuas e exigem adoração. Papado cumpre as características. E, finalmente, a Grécia, através de Alexandre o Grande, que morreu intoxicado por tanto vinho que bebeu. Né? Não precisamos falar aqui do vinho da Babilônia, que embriaga todas as nações, além, obviamente, né, do domínio que o leopardo, dizemos, né, profeticamente, a Grécia teve sobre toda a terra na época em que dominou. Né? Versículo 3, viu uma de suas cabeças como ferida de morte. No ano 1798, o papado é ferido de morte, é confiscado as terras do papado, e também o próprio Papa João Paulo II é ferido de morte, mas, como diz a profecia, a sua chaga mortal foi curada. Tanto no primeiro momento, em 1929, no Tratado de Latrão, com Mussolini, a chaga papal foi curada, foi devolvido o território ao papado, e também João Paulo II, logo após ter se curado também, ficou 12 dias em coma, se cura. Porém, o que acontece depois? Toda a terra se maravilhou após a besta. Aconteceu com uma dessas cabeças, de fato a terra se maravilhou após João Paulo II ter sido ferido, mas ter sido curado, entre aspas, segundo ele, ter sido curado por Maria. Maria, nós sabemos, não foi quem a curou, mas é caso para outro momento. Versículo 5, perdão, versículo 4. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, falem contra o Islã. Hoje, as cadeias de televisão estão falando contra o Islã uma série de coisas, e não há problema nenhum. Fale contra o Papa e você verá. Veja se há algum canal de televisão, veja se há algum grande poder falando hoje contra a besta. Não há. Quem poderá batalhar contra ela, quem é semelhante a ela, é exatamente mais um dos requisitos que o papado preenche. Versículo 5, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O papado inventou mais de 1000 dogmas, irmãos, falando grandes coisas contra Deus e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Blasfêmias. Não só o fato de
ensinar a todos que é o legítimo representante de Deus na Terra, o ex-cátedra deles é: o Papa não é apenas o representante de Deus na Terra, mas é o próprio Cristo feito carne. Né? Blasfêmia. Né? A blasfêmia, como disseram os fariseus, né? A blasfêmia de imaginar que pode perdoar pecados. Hoje, ela ensina que você deve confessar pecados ao Padre para que ele possa perdoá-la. Blasfêmia. Né? Só Deus pode perdoar pecados. E, enfim, né? E diz o texto, versículo 5, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Por 1260 anos, o papado fez exatamente isso. Poder para continuar. Com poder dominou as nações, matou os cristãos, fez guerra contra eles, etc, etc, etc. Nenhuma dessas características pode ser colocada sobre a religião do Islã, irmãos. Nenhuma delas. Satanás é o enganador e tem buscado na sua besta a sua obra máxima de engano, um poder religioso paralelo que se diz cristão, mas é pagão, apresentando ao mundo uma face serena, mas que no fundo esconde o veneno da serpente. Isso é, em primeiro lugar, a besta. Há muitos outros textos que poderíamos ler, mas creio que esses são mais do que suficientes para que a gente possa, em primeiro lugar, então, saber que o versículo 9, que é a terceira mensagem angélica, abre dizendo: seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar o Papa, se alguém adorar o papado, se alguém adorar a sua imagem, versículo ponto número 2, se alguém adorar a sua imagem, e o versículo 13, 14 e 15 mostram também essa imagem. Apocalipse 13, 14 e 15, falando da imagem. Diz: engana, notem aqui, irmãos, engana. Lembre que se os 144 mil não tem engano na sua boca. 14. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem do papado que recebeu a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem do papado, para que também a imagem do papado falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Irmãos, a besta, eu pediria, algumas perguntas que estão sendo feitas aí, eu pediria aos irmãos que, por favor, deixassem para o final, onde nós, pela graça de Deus, procuraremos responder, tá bem? Para que a gente não perca aqui o fio da meada. Então, por favor, anotem suas perguntas. Irmão Marcílio, irmão Júnior, se puder nos ajudar aí, anotar as perguntas dos irmãos, para que depois, no final, a gente possa, para a gente não perder o fio da meada aqui, porque várias pessoas já nos pediram que não interrompêssemos os estudos, que fôssemos, né, adiante, porque muitos querem apenas estudar, querem ouvir e depois, né, eles podem fazer as considerações, tá bem? Então, peço a compreensão de todos para que a gente possa respeitar o desejo da maioria e seguir em frente, tá bom? Então, a imagem da besta, irmãos, aqui é o protestantismo apostatado. A imagem da besta, que é o falso profeta, irmãos, tá? Vejam, a besta não é o falso profeta, irmãos, tá? Porque a besta nunca vai poder enganar o verdadeiro povo de Deus. O falso profeta é que é perigoso. E é o protestantismo apostatado. São todos os pastores que hoje se apresentam como cristãos de verdade e estão enganando o povo. Em primeiro lugar, todos, repito, todos da raiz protestante, irmãos. São esses os verdadeiros falsos profetas em primeiro lugar. Todos da raiz protestante, não tanto dos evangélicos e não tanto dos pentecostais, porque esses, com todo respeito, esses não têm luz e nunca tiveram luz mais profunda sobre as coisas de Deus. Repito, não vamos aqui confundir as coisas, irmãos. Por favor, quero que tenham em mente isso para que ninguém se escandalize. Os pentecostais, de um modo geral, não têm luz sobre a palavra de Deus como têm os protestantes. Os protestantes são oriundos de Lutero, tá? E, inclusive, quero chamar a atenção aqui para algo que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, do porquê estamos falando sobre isso, dessa imagem da besta, que é, como dizemos aqui, o falso profeta, tá?
no capítulo 16, versículo 13, capítulo 16 Apocalipse, versículo 13, é dito, da boca do dragão, então vejam bem, dragão, que é o diabo, da boca da besta, o papado, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então veja que nós temos aqui o dragão, o diabo, impulsionando, obviamente, da mesma maneira, irmãos, que nós temos hoje, por exemplo, é como se você tivesse, né? Nós temos o pai, que fala através do filho, e finalmente nos chega ao discernimento pelo Espírito de Deus. Aqui o diabo tem a sua contrafação. Vem o diabo falando através da boca da besta, e finalmente também, né, o falso profeta, o ecumenismo hoje sendo juntado ao catolicismo, aos ensinos católicos. Lembrem-se que o ecumenismo tem basicamente 2 exigências para que você faça parte do ecumenismo. Você tem uma igreja, quer fazer parte do ecumenismo? Número 1, você precisa ensinar o batismo trinitariano. Você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você for batizado em nome de Jesus, você não é aceito, você tem que ser batizado de novo. E é preciso reconhecer o Papa como cabeça e, de fato, finalmente, não está falando hoje a besta, mas vai falar daqui a pouco, reconhecer que a Igreja Católica é a Igreja Mãe e que ela não tem irmãs, que tem somente filhas. Então, se você não aceita a Trindade, que é a doutrina principal do catolicismo, você não é aceito como uma igreja e não pode fazer parte do ecumenismo. Por isso, obviamente, nós imediatamente estamos excluídos, seremos taxados de fundamentalistas e, obviamente, né, irão pedir muito em breve, obviamente, e infelizmente, né, decretarão primeiro, né, perseguição e, finalmente, a morte daqueles que realmente querem servir a Deus. Por isso, o versículo 17 de Apocalipse 12 é taxativo. O dragão irou-se contra a igreja, mulher, mas foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em outro local, nós veremos, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, aqueles que têm o espírito profético, aqueles que conseguem ver os passos do papado, aqueles que conseguem ver o que vai acontecer no futuro, os servos de Deus a quem Deus revelou o Apocalipse, né? Lembre-se, nada de novo debaixo do sol, o que foi, isso é o que há de ser. Junto com isso, corre paralelo a afirmação do nosso Pai que disse que Deus nada fará sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós temos o falso profeta, e quero aqui colocar um ponto para os irmãos pensarem. Irmãos, por favor, atentem. No grupo que o irmão Júnior e o irmão Robson e o irmão André estão hoje cuidando, inclusive num grupo do WhatsApp, aqueles que quiserem, por favor, entrem em contato depois com o irmão Júnior ou o irmão Robson, se querem participar do grupo, né? Esses irmãos têm sido valorosos na obra de Deus, têm ensinado muita coisa interessante sobre a verdade presente, né? Aqueles que quiserem participar, né, por favor, entrem em contato com eles, mas esses irmãos, inclusive, viram que durante essa semana tem vindo, por exemplo, muitos profetas, entre aspas, se levantando, dizendo que daqui a pouco haverá aí um grande cataclisma no Rio de Janeiro. E as pessoas, elas estão acreditando nesses profetas, e eu gostaria apenas de lembrar o seguinte, eu não quero entrar na questão aqui, que o Rio de Janeiro e todas as cidades costeiras vão ser atingidos, isso é fato e é bíblico, né? O livro de Sofonias é muito claro, ai dos habitantes da costa do mar, já falamos sobre isso aqui, mas não é especificamente sobre o Rio de Janeiro. E esse tipo de mensagem desses profetas, entre aspas, que estão se levantando, não é novidade. Né? Maria, entre aspas, um demônio que se faz passar por Maria de Medjugorje, já tem falado sobre a destruição, inclusive, do Brasil. Por quê? Por quê? Porque não tem aceitado as mensagens, entre aspas, de Maria. Inclusive, pessoas que comentam ali sobre esses profetas, e agora falando sobre a destruição que vem sobre o Rio de Janeiro, estão falando, inclusive, que até um presidente da Espanha falou sobre isso, alguma coisa assim.
Então, no final, nós temos que os próprios presidentes hoje são profetas também. Irmãos, não nos deixemos levar. O inimigo profetizou a morte de Saul também. Falou, Saul, amanhã você vai estar junto com eles, você vai estar morto também. Então, por favor, irmãos, enquanto nós não entendemos as profecias de Deus, em primeiro lugar, para a sua igreja, nós não teremos como entender as profecias que Deus de fato quer que nós conheçamos. O povo de Deus tem que estar atento às profecias que Deus dá para a sua igreja, em primeiro lugar. Porque as profecias que serão dadas ao mundo como sinais, irmãos, elas estão aí, a natureza, né, se levantando hoje através do Bluebeam, se levantando através do projeto HARP, se levantando através do que o próprio homem está fazendo com a natureza, esses cataclismos que o próprio homem está trazendo sobre as cidades. Irmãos, isso, né, Deus não tem apresentado como sinais diretos dele, mas os sinais que ele dá para a sua igreja devem estar atentos. E vejam, irmãos, por exemplo, né, que se nós atentarmos ao que Deus tem procurado ensinar, nós vamos ver, por exemplo, que o papado agora está se preparando para, no ano de 2017 agora, ter uma celebração ecumênica, principalmente com os protestantes. E por quê? Leio para os irmãos. Em 2017, luteranos, vejam que Lutero, que foi o precursor da reforma, o protestante, ou seja, aquele que deu início ao protesto, aquele que pregou, né, no castelo de Wittenberg aquelas 95 teses contra o papado, luterano, irmão, e o que está dizendo? 2017, luteranos e católicos vão celebrar juntos os 500 anos da Reforma Protestante e recordar com alegria os 50 anos de diálogo ecumênico oficial conduzido a nível mundial na esteira do Concílio Vaticano II. Ou seja, né, é bem possível que exatamente em 31 de outubro de 2017, 500 anos exatos depois, vamos ficar atento a essa data, possivelmente será dia 31 de outubro, que o papado escolherá para derrubar o protestantismo, para dizer o protestantismo acabou. E se você é um protestante, se você protesta contra os ensinos papais, hoje você já estará sendo taxado como um fundamentalista, alguém que é contrário à ordem das nações. Vejam, a disputa do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou a carta na porta da igreja do castelo de Wittenberg, conhecida como as 95 teses. Desafiou os ensinamentos da Igreja Católica quanto à natureza da penitência, a autoridade do Papa e da utilidade das indulgências. As 95 teses impulsionaram o debate teológico, que acabou por resultar no nascimento das tradições luteranas, reformadas e anabatistas dentro do cristianismo. Esse documento é considerado por muitos, e é de fato, como um marco da reforma protestante. O papado, então, possivelmente escolherá o ano de 2017, completando os 500 anos, e possivelmente a data do dia 31, para que fique claro que todos aqueles que continuarem com a ideia protestante deverão ser vistos como inimigos do Estado, inimigos da paz. E aí serão taxados de fundamentalista e, obviamente, né, tudo aquilo que nós formos ensinar, né, estará na contramão do mundo. Por quê? Se alguém adorar a besta, se alguém adorar o papado, né, e a sua imagem, se alguém entrar hoje nas igrejas protestantes, de hoje igrejas protestantes seriam, em primeira instância, luteranos, batistas e adventistas. O protestantismo apostatado é que faz parte desse falso profeta, certo? Então, estes é que vão enganar a grande maioria e que são, como dissemos aí em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 12, né? Aquelas que, 12:4, representado como a cauda que arrastará a terça parte das estrelas do céu. Estrelas são mensageiros. Então, irmãos, uma grandíssima parte de mensageiros de Deus, já foram mensageiros de Deus, serão arrastados. Nós temos visto pessoas hoje, irmãos, infelizmente, pessoas da verdade presente, voltando para as igrejas e se batizando, que é, irmãos, algo difícil de entender como pode ser no momento em que Deus, em sua infinita sabedoria, está chamando as pessoas a sair de Babilônia, a sair do sistema
pessoas que se dizem da verdade presente estão voltando ao sistema, batizando-se e contaminando-se com elas, né? É realmente algo difícil de se entender, mas, infelizmente, é uma realidade que vai ocorrer, né? Então, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Este sinal é na testa ou na mão. Também tem se levantado falsos profetas ao redor do mundo, dizendo que o sinal é o chip que será implantado. Irmãos, o chip está sendo implantado, inclusive, em alguns na região do antebraço ou do ombro. A mensagem aqui é clara. O sinal é na testa ou na mão. É verdade que o chip também é colocado na mão, mas, irmãos, essa é a contrafação do inimigo. Sempre que Deus levanta uma mensagem para o seu povo, o diabo inventa uma contramensagem. Se os irmãos observarem, o diabo sabia que Deus teria grupos como esses estudando nas casas. Ele sabia que logo Deus teria seu povo reunindo-se em casa, como foi no passado, onde as verdadeiras igrejas de Deus estavam nas casas. A anciã eleita, a igreja que estava na casa de Cléo, e muitos que são mencionados, as 7 igrejas na Ásia, que são igrejas nas casas, né? Então, o diabo, sabendo disso, ele criou uma contrafação através das células das igrejas. E as igrejas, então, começaram a lançar células, igrejas nas casas, porém, elas são vigiadas pela igreja e elas têm que ensinar apenas o que a igreja manda ensinar. No momento que um Júnior Ramos, um Marcílio, um Robson, qualquer um dos irmãos, né, começam a ensinar a verdade presente, imediatamente se corta a célula. É cortada imediatamente. Por quê? Porque se está ensinando a verdade presente e o inimigo não quer que a verdade presente chegue às pessoas. Então, o inimigo sempre tem uma contrafação. Antes que Cristo apareça, vai aparecer o anticristo. Alguém se passando por Cristo. Então, irmãos, não sejamos enganados. Lembrem-se, versículo 4 de Apocalipse 14. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, nada, amados irmãos e irmãs, ninguém vos engane, né? Quanto às mensagens que temos, elas têm que estar claras. E por isso, me permitam ir devagarinho com cada uma delas, para que a gente não se antecipe aos problemas. Eu sei que tem irmãos aqui, a irmã Joana, estamos devendo para ela um estudo sobre a questão do inferno, sobre o lago de fogo, sobre aqueles que não têm o nome, né, que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Eu sei que os irmãos têm aqui perguntas sobre uma série de outras coisas, mas, por favor, vamos nos ater em primeiro lugar ao que estamos estudando, até porque daqui a pouco vamos entrar, inclusive, né, no versículo 10 e 11, vamos entrar nessa questão aí, que já dá uma pequena pincelada nessa questão do lago de fogo, né, da fumaça, do tormento que sobe, e devagarinho nós vamos avançando, irmãos, para que a gente esteja muito seguro no que está ensinando. Deus espera do seu povo fidelidade e prudência. Se nós somos os servos de Deus, nós precisamos, de fato, irmãos, estudar com calma, com cuidado, dispostos a abrir mão de tudo que aprendemos de errado, para que possamos, de fato, ser um povo que não está contaminado com os erros. Então, no final, nós temos que, se alguém adorar a besta, já vimos, o papado, e a sua imagem, o falso protestantismo, que é o falso profeta, ou o protestantismo apostatado, que já se está abraçando ao papado. As igrejas batistas e as igrejas luteranas, que eram protestantes por excelência, né, já estão abraçadas ao papado, e os seus pastores já estão ensinando, inclusive, as pessoas a amar o Papa, a respeitá-lo e acreditar no que ele ensina. Então, nós já vemos isso também se cumprindo. E receber o sinal na testa ou na mão. O sinal, irmãos, é o sinal da besta. O sinal é o sinal do papado, irmãos. E o sinal do papado só pode ser um sinal contrário ao sinal de Deus. Como Deus não ensina o erro, Deus pura e simplesmente ensina a verdade, para que pela verdade nós encontremos o erro. Deus não vai estar explicando para ninguém o domingo, que é o sinal da besta. Deus vai explicar qual é o sinal dele,
para que através do sinal dele você possa aceitar e entender qual é o sinal contrário a ele. Então, vejam, irmãos, quando nós temos um problema, nós estamos no escuro, nós apenas acendemos a luz, nós não ficamos tentando entender o que é o escuro. Se nós ficarmos tentando entender todas as armadilhas do inimigo, nós certamente não teremos tempo para nos preparar, porque não é conhecereis a mentira e sereis libertos, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembrem-se, amados irmãos e irmãs, que na parábola que foi dada, a parábola que foi dada do semeador, é dito que ele semeou boa semente, e quando cresceu, foi que apareceu de fato o joio. Ou seja, quando nós estudarmos profundamente a palavra de Deus, vai aparecer o joio. Quando estudarmos a verdade de Deus, vai aparecer a mentira. E quanto ao sinal, irmãos, nós podemos entender, em primeiro lugar, né, que Deus já havia dito para nós, muito antes, que nós devemos obedecer a Deus e aos seus mandamentos. No livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, lembrem-se que Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. No livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, nós temos uma pista muito interessante sobre o que estamos estudando. Diz, 24 e 25, me perdoe. Quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis? E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Isso o papado fez quando derribou os ostrogodos, os visigodos e os érulos. Não vamos entrar na profecia agora, porque não é o caso, apenas para os irmãos entenderem o escopo da mensagem. 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Vimos que a besta fez exatamente isso. 13:5, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então aqui é dito, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Ele fez isso. Ele matou milhares através da Inquisição. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 1260 cravados, que são exatamente o tempo de Apocalipse 13:5, revelando a besta. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 vezes 30 vai dar tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 42 vezes 30, 1260. Tempos e metade de um tempo, 1260. Ou seja, é o mesmíssimo poder que já estava profetizado em Daniel, que não só perseguiria o povo de Deus, não só criaria uma inquisição matando eles, mas que também falaria contra o Altíssimo e cuidaria em mudar a lei. E nesta lei que ele mudou, basta a gente ver que a lei que ele mudou tem sua base em pura e simplesmente, de forma mais assuntosa, 2 mandamentos. Eles riscaram o mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, e citaram o 4º mandamento que diz, né, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E simplesmente mudaram, guardar domingos e festas. Se isso não é suficiente para qualquer cristão, né, pelo menos abrir os seus olhos quanto ao sinal da besta, então não sei, amados irmãos e irmãs, o que mais poderá ser feito. Deus poderia com certeza estar pronto para de fato, afastar daquelas pessoas que preferem escolher a besta, a sua imagem e o seu sinal, do que receber o sinal de Deus na sua testa para poder ser protegidos. Testa, sinal de entendimento. Eu entendo, Senhor, que as tuas leis estão em vigor, eu aceito o que o Espírito de Deus tem me dito, o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus está dizendo a todos que ouvem essa mensagem, a todos que um dia ouvirão as mensagens dos nossos amados irmãos e irmãs, dizendo com clara e alta voz, porque ele convence do pecado. Que é o pecado? Pecado, segundo a Bíblia, é transgressão da lei. Então o Espírito de Deus está dizendo aos seres humanos, vocês estão transgredindo a lei. E não adianta dizer ao Espírito de Deus,
Não, mas eu vivo na graça, a lei não vale mais. O Espírito de Deus não poderá aceitar isso, porque é o próprio Deus que envia o seu Espírito dizendo, você é um pecador porque tem transgredido a lei. E o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça, todos os teus mandamentos são justiça, diz a palavra de Deus, e finalmente a própria justiça de Cristo, para que você possa, recebendo essa mensagem, aceitando que é um pecador, aceitar também que a lei de Deus deve agora passar a ser guardada, para que finalmente Cristo possa cobrir-te com a justiça dele e você esteja preparado para enfrentar o juízo. Diz o texto bíblico, aquele que me confessa na terra, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é a palavra de Deus. E sobre o sinal, pura e simplesmente, para aqueles que gostam de ter o texto claro, no livro de Êxodo, capítulo 31, é muito, mas muito claro, mostrando qual é o sinal de Deus. E está escrito, irmãos, não adianta a gente pura e simplesmente tentar imaginar o que Deus fala através do seu sinal. Tem que estar escrito. Diz o texto, a partir do versículo 15, 31, 15. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Vejam que o mesmo que nós encontramos lá, né, na primeira mensagem angélica, que diz, temei a Deus e dá-lhe glória, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nova, né, aplicação que a gente tem aqui, mostrando de fato qual é o sinal de Deus, em contraposição ao sinal no final das contas, nós podemos aceitar ou podemos rejeitar. Irmão Marcílio, são 5h20 praticamente. Eu encerro aqui essa primeira parte. Nós continuaremos, né, num próximo sábado, assim nos permitindo Deus. E gostaria que, se os irmãos, né, têm perguntas aí, mas que elas ficassem estritamente no que apresentamos hoje, para que a gente não se perca avançando no estudo, que certamente será feito, né, no próximo ou nos próximos estudos, para que a gente não perca a lição base que, entendo, Deus quer nos dar o horário presente. Perfeito, irmão. Nós estamos vendo, o estudo é bem complexo, mas ele é bem elucidador, assim, para nós, é muito claro, assim, fala ao nosso coração. Nós vamos voltar para a quarta parte, que daí vai estar caindo no versículo 10 de Apocalipse 14, né? Isso mesmo. Nós fizemos... Apenas como né, uma elucidação aqui, irmão Marcílio, nós saímos de Apocalipse 18 porque o escopo era as 3 mensagens na missão dos 144 mil. Como nós vamos futuramente entrar no Apocalipse 18, depois vamos entrar, né, nos temas que estão à frente daquilo tudo, tá bem? Ok. Rogério, já que tem várias perguntas, mas a gente registrou aqui, eu consegui registrar 2 aqui, o Júnior me ajudou aqui. A Rosa Prato, lá de Maceió, uma irmã, já está com a gente faz tempo, já tem conversado com ela no telefone. Ela mandou essa pergunta aqui, quero entender esse verso, fogo para todo sempre. Irmãos, me permitam, a irmã Joana também quer estudar esse tema, tá? E eu repito só, irmão Marcílio, eu não... Veja, nós... não está no escopo, né? Porque é o próximo estudo que vamos fazer, inclusive, né? Porque nós vamos chegar no versículo 10 e o 11 e já vamos tratar basicamente disso, tá? Esse porque então, exatamente o Apocalipse, no versículo 10 ali já... Porque é um tema complexo esse, irmão Marcílio, não é um tema simples, e eu gostaria de pegar esse texto, nós vamos fazer um estudo só sobre esses 2, porque eu sei que há muita dúvida nesse tema aí, tá bom? Então, eu acho que é o próximo estudo, até porque fala no versículo 10 do Apocalipse 14, fala
Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Então, quase está aí no assunto. Exatamente. Tá? Agora, é só isso, por isso que eu não quero entrar aqui, tá? Perfeito. Faz uma mistura muito grande, tá? Esse aqui não é o lago de fogo e enxofre, esse é fogo e enxofre, não é o lago que nós vamos encontrar lá em Apocalipse 20, tá? E também aqui, a questão é a fumaça do seu tormento. Então, a gente tem que ter muita atenção, irmão, porque hoje, infelizmente, os pastores fazem uma salada de fruta, junta tudo. Por isso eu gosto de devagarinho com cada aspecto. Nós vamos ver o que representa. Veja, hoje nós vimos, por exemplo, o que é a cauda. Né? Os irmãos, imagino que nunca tinham prestado atenção no fato de que a cauda são os falsos profetas. Né? É o que vai derrubar os santos anjos da terceira parte. Né? Muito bem. Sempre a gente ficou com Satanás derrubando a terça parte das estrelas. Mas a cauda são os falsos profetas, conforme vimos no livro de Isaías. Então, eu me permito só nesse momento ficarmos com o que estudamos hoje, para que a gente não perca a lição de hoje, irmãos, né? Okay. Eu sei que Deus estará gravando no coração dos irmãos, os anjos vão estar trabalhando, né, fortalecendo essa ideia, mas não é bom a gente desviar, porque senão vai ficar, já é bastante coisa para guardar. Imagina nós entrarmos agora nesse assunto. Perfeito. E ler com atenção, né, que o irmão disse no início do estudo. Não tenha dúvida, né? Aqueles que quiserem, né, lá em Capivari foi tratado, inclusive, do tema da fidelidade e prudência. Ali a gente explicou um pouco sobre a fidelidade de ler com atenção a palavra de Deus, né? Para poder e ter prudência. Está escrito. Exatamente. Mateus 24, 45 e 46. Amém. Okay. Isso mesmo. A Sueli Gutierrez tem um assunto aqui, Rogério, que é pertinente aí o assunto aí. Irmãos, se for obrigatória a implantação do chip, então poderemos aderir sem medo de desagradar a Deus? Como é que é isso? Irmãos, veja, essa questão do chip, eu confesso que é uma questão muito pessoal. Particularmente, eu não sei, os irmãos vão de lembrar, irmão Marcílio, que no ano passado, exatamente perto dessa época, começou a se falar aí sobre catástrofes que iam acontecer em setembro. Acho que os irmãos lembram, né, irmão Marcelo? Perfeitamente. E a gente foi veemente quanto a isso, tá? E veja, eu entendo que nada há de novo debaixo do céu. É bom o chip? Não, não é bom. Agora, eu quero lembrá-los que o que eu vejo hoje, isso é opinião minha, me permitam dar a minha opinião, porque eu não vejo o chip na Bíblia como esse monstro que estão pintando, mas eu não quero também ser mal entendido, por favor. Eu quero que tenham muita prudência naquilo que vou lhes dizer. O que digo apenas é que Deus nunca aprovou nenhum tipo de controle. O chip vem para um controle daqueles que podem comprar ou vender, tá? Deus nunca permitiu. Quando Davi fez um censo do seu povo, Deus não permitiu e Davi foi duramente repreendido. Mas tempos depois, né, José e Maria tiveram que participar do censo, que era o sistema de controle da época. Então, o que quero dizer é o seguinte, nós não podemos ser enganados. Se você, de fato, tem inspirado por Deus, não quer que te coloque, e você, né, luta contra isso, apenas saiba que essa não é a marca da besta. Então, eu, particularmente, vou esperar para que Deus dê mais luz sobre esse assunto, porque hoje eu não saberia dizer. Eu diria hoje apenas o seguinte, eu sou contra que qualquer pessoa coloque o chip, mas se a pessoa vai ser forçada e colocarem uma arma na cabeça do teu filho, na cabeça da tua filha, ou na tua própria cabeça e dizer, eu vou te matar se você não colocar o chip, por favor, entendam que Deus não aceita isso como uma confissão anti-credo dele. Ou seja, Deus não vai tomar isso como se você estivesse negando ele, que é o que a marca da besta vai fazer finalmente. Então, particularmente, eu imagino que hoje, se alguém colocasse uma arma na cabeça do meu filho ou na minha cabeça e dissesse, se você não deixar colocar o chip, aí eu vou te matar. Eu não diria, me matem. Não diria, porque eu não tenho a certeza de que Deus se agradaria de que eu lutasse contra isso,
quando o Senhor ainda quer usar a nós para pregar uma mensagem, seja com chip de implante na mão ou não. Alguém diria, mas dentro desse chip existe o lítio, que é um veneno. Bom, para mim, acredito que o Senhor já tem nos dado a premissa disso. Se alguém fizer com que vocês bebam veneno, por alguma razão, né? Se alguém beber veneno, e claro que nós não vamos beber veneno porque queremos, porque ninguém vai querer se suicidar, Deus vai neutralizar a força do veneno, como fez com Paulo, que foi mordido por uma víbora e o veneno não pôde afetá-lo. Isso é, irmãos, a minha opinião, e eu me permito dar a minha opinião nesse momento, quando sempre digo o que está escrito, né? Embora baseado em algum está escrito, porque, de fato, não tenho luz maior sobre esse assunto, irmão Marcílio. Apenas digo o que disse. Prudência com isso, irmãos, porque o chip, para mim, hoje, o chip é aquilo que o diabo tem usado como uma contrafação para enganar os verdadeiros servos de Deus. Tanto é verdade que tem muita gente aí ensinando que o chip é a marca da besta, quando não é. Muita gente vai espernear, não vai aceitar o chip da besta, o chip de implante, quando já está guardando o domingo e perseguindo os que estão guardando o sábado. Pensem nisso, amados irmãos e irmãs. Ok. Nós temos que entender também que nesse período do controle, que o Rogério disse bem, vai ser um período de perseguição, e se os irmãos olhar um pouquinho para as coisas que estão acontecendo hoje diante de nós, todo esse aparelhamento de controle de entrada e saída das cidades, na região onde eu estou lá, todas as cidadezinhas já são controladas por câmera já. Esse cara entra e sai, sabe quem entrou, a placa do carro e tudo mais. Provavelmente, eu não sei, eu olho para frente para olhar para isso assim, eu não vejo os irmãos no meio dessas cidades aí. Nós vamos estar vivendo do campo, do nosso próprio trabalho. Então, porque eu acredito que estamos no campo, isso será bem mais difícil também, né? Como nós estamos basicamente no campo, né? Imagino que será mais, mas acredito que pode alcançar o campo também em algum momento, um pouco mais tarde, deve alcançar. Deus é que sabe, amém. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta aí, nós podemos encerrar o estudo. Se lembra da colocação do controle do inimigo. Eu acho que sim. O irmão Rogério pode fazer uma oração para nós, irmão? Vamos sim, vamos orar então. Vamos orar. Grandioso Pai que está nos céus, nós te agradecemos imensamente, Pai, pelo privilégio de poder aprender com a tua palavra. Te agradecemos por todas essas almas, Senhor, que participaram desse hangout, aqueles que ainda participarão um dia desses estudos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor misericordiosamente tem protegido o teu povo. Sobre o chip de implante, Pai, está em tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor pode evitar que isso chegue às mãos dos teus servos, e nós sabemos que o Senhor pode também permitir que se coloque. Senhor, tu sabes tudo, Pai. Se parece bem ao Senhor e o Senhor puder nos revelar com mais clareza sobre essas questões, nós estamos aqui e nos posicionamos como teu servo Elias. Cada um de nós, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas não antes de purificar nossos lábios com a brasa viva do altar. Obrigado, Pai Celestial, por tua infinita misericórdia. Obrigado por amar tanto, Senhor, este povo, que de tantas formas tem machucado o teu coração e tem machucado o coração do teu filho. Mas, acima de tudo, Pai, permita-nos adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Que a tua primeira mensagem, a mensagem que nos exorta a adorar ao Senhor, possa ser cumprida e que o Senhor possa receber de nossos lábios, se não um louvor perfeito, mas pelo menos um louvor que suba como uma fumaça, como incenso agradável até onde o Senhor está. Que o sair de Babilônia seja ouvido, Senhor, pelos teus servos na terra, por aqueles que não querem se contaminar com as igrejas, para que possamos prestar ao Senhor um culto santo, puro e agradável, de bocas que realmente sabem e expressam a tua verdade presente. E, finalmente, Pai, não permita que a marca da besta seja colocada sobre nenhum daqueles que ouviram a tua mensagem, sobre nenhum daqueles que estão sob a tua misericórdia. Aqueles que, por alguma razão, Pai Celestial, não conseguem entender que o sábado é o teu sinal e que o domingo será finalmente a marca da besta,
levando inclusive ao decreto de morte aqueles que não honrarem o domingo da besta. Que o Senhor possa, Pai, por tua misericórdia, alcançar essas pessoas, dando a elas discernimento para que entendam que essa é a tua verdade e que essa verdade não é uma verdade humana, mas é aquela verdade que, de fato recebida, liberta do engano. Toma em tuas mãos, Pai, todos aqueles que participaram desse hangout, aqueles que um dia estão em contato com ele, e que, de fato, todos eles possam sentir a tua presença pelo teu Espírito, como que a falar num constante convite de teu Filho amado, Amém. que diz, de braços abertos, como naquela cruz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Se faltar discernimento, se faltar sabedoria, Pai, não permita que falte amor pelos nossos irmãos e irmãs e por aqueles que necessitam do pão da vida. Que o Senhor influencie cada um dos que ouviram esta mensagem, para que com coragem, como uma grande voz, unidos, anunciem ao mundo as 3 mensagens que o Senhor quer que seja dado a esse mundo, incluindo, Senhor, a 4ª mensagem que iluminará esta terra com a tua glória, mostrando a todos que o Senhor é um Deus de amor, esta glória, Senhor, que Moisés um dia pediu e que lhe foi dito: esconde-te no fundo da rocha e farei passar diante de ti toda a minha bondade. Que em Cristo, a rocha eterna, nós possamos reconhecer a tua bondade, Pai. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, um pequeno recado. Nós tivemos sábado passado um encontro em Capivari, o irmão Diego está na sala, foi ele o idealizador desse evento, o Rogério esteve lá, fez as reuniões, o pastor José Wilk também, o Bruno da Montanha, fez um relato das suas missões, das suas incursões aí com essas missões no Nordeste, um negócio espetacular. E o Júnior está com a gente na sala aqui, e é o idealizador, junto com o Admilson Aquino, que está na sala conosco também, de um encontro que provavelmente vai acontecer em Rancharia no mês que vem. Mas nós vamos acertar todos esses detalhes com calma, e daí nós vamos fazer a divulgação para os irmãos. Então pode ser que a gente ocorra um encontro nosso em Rancharia. Rancharia está a 540 quilômetros da capital, aqui de São Paulo. Rancharia é quase limite de divisa com o Paraná. Ele está a sudoeste, mais ou menos, na posição do mapa, lá no final, quase divisa com o Paraná. Então, provavelmente, a gente vai fechar todos esses detalhes aí desse encontro, e daí nós vamos divulgar para os irmãos tudo organizadinho, tudo certinho, lugar que vai ser, que horas, que dia, as mensagens que vão ser colocadas lá, provavelmente o irmão Rogério vai estar com a gente lá, certo? Irmãos, irmão Rogério, meu obrigado pela paciência conosco aqui no canal. Eu sei que o irmão está corrido, está nesse período agora descansando em casa. Eu agradeço imensamente a presença do irmão aqui, essa dedicação que o senhor tem conosco. Obrigado, Júnior. A Joana aqui, obrigado, Joana, pela paciência com a gente e poder instalar a gente aqui e dar essa oportunidade de a gente fazer um hangout com a gente. O André Silva está na sala com a gente. Irmão, um abraço. Vários irmãos que estiveram conosco já estavam na sala hoje.